dia, gurizada! Como semana passada nós havíamos começado o estudo dos números complexos, né? Vimos o que é um número complexo, da onde que ele surge, como se faz a adição, subtração, multiplicação. Hoje nós vamos ver um número complexo no plano cartesiano e a divisão de número complexo. Vamos começar pela parte de número complexo no plano cartesiano. Olha só, a gente sabe a forma de um número complexo. Sabemos que um número complexo é z igual a mais bi. A é a parte real, b parte imaginária, correto? Bom, quando nós temos o número complexo z1, 1 mais 3i, a parte real quem é? Quem é o A? O A é 1. A parte imaginária quem é? É o B. Quem é o B? É o número 3. Todo número complexo ele é um ponto no plano cartesiano. Todo número complexo é um ponto no plano cartesiano. A parte real, ela representa o x. O B, a parte imaginária, ela representa o y. Então, o número complexo 1 mais 3i é a coordenada 1 para x e 3 para y. 1 para x, olha aqui, e 3 para y. 1 em x, 3 para y. Tá aí. Esse pontinho no plano cartesiano, ele é o nosso número complexo Z1. Beleza? Fácil, né, gurizada? O número complexo Z2 menos 2 mais 4i, já expliquei. A parte real é x. A parte imaginária é y. Então é a coordenada menos 2 em x, 4 em y. Menos 2 em x, está aqui. Menos 2 em x e 4 em y. Tá ali então o nosso Z, o nosso Z2, nosso número complexo 2. O terceiro número complexo, estou botando bastante exemplo para pegar bem a matéria. O Z3, 3 menos 4i, quem é a parte real? 3, quem é a parte imaginária? O menos 4 ali. Então é 3 para x, menos 4 para y. 3 para x, está aqui. E o menos 4 para y, está aqui, ó. Menos 4 para y. Esse é o nosso Z, esse é o nosso Z3. Agora o nosso Z4, menos 3 menos 2y, é menos 3 para x, menos 2 para y. Menos 3 para x, está aqui, e menos 2 para y. Tá ali também. Este é o nosso Z4. Este é o nosso Z4. Bem facilzinho, né, gurizada? Agora, olha o Z5. Quem é a parte real? 5. Quem é a parte imaginária? Não tem. O A é 5 e o B é 0. Então, aqui a coordenada 5 para x, 0 para y. 0 para y. 5 para x, 0 para y. Tá aqui, ó. Este é o nosso Z5. E olha o Z6. Menos 4i. Z6 igual a 4i. Quem é o A? O A é 0, porque não tem a parte real. Esse é o famoso número complexo imaginário puro, né? E esse aqui de cima é o número complexo real, ou como alguns chamam, real puro. Quando ele tem A e tem B, é somente número complexo imaginário. Então aqui é o real puro, e aqui imaginário puro. Quando eu falo somente imaginário, tem A e tem B. Aqui não tem A, então o A é 0, o B é 4. Então a coordenada é 0 em x, 4 em y. 0 em x, 4 em y, está aqui, ó. Este é o nosso número complexo Z6. Fácil, não é difícil, bem tranquilo, tá, gurizada? Então essa aí é a maneira que nós temos de colocar os números complexos no plano cartesiano. Então cada número complexo é um ponto no nosso plano cartesiano. Agora nós vamos para a atividade de divisão de números complexos, belezinha?
Bem gurizada, divisão de números complexos. A gente sabe, lá no conteúdo do 9º ano, que nós não poderíamos fazer uma divisão assim, ó. 3 sobre raiz de 5. Não poderia aparecer no denominador de uma fração um radical. Aí nós tínhamos que racionalizar, multiplicar tudo pela raiz quadrada de 5. Essa era a nossa racionalização lá do 9º ano. Não poderia aparecer isso. Quando nós tínhamos uma outra raiz assim, uma outra fração, né? Sei lá, 2 dividido por raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. Também não poderíamos fazer essa divisão, a não ser que nós racionalizássemos aquela fração. O que nós fazíamos? Nós multiplicávamos o numerador e o denominador pelo fator racionalizante, que é a raiz de 2 mais a raiz de 3, sobre a raiz de 2 mais raiz de 3. Nós fazíamos isso lá no 9º ano. Quando era uma soma ou subtração, aqui embaixo, aqui no caso subtração, lá na multiplicação, ó, do outro lado lá virava adição. Virava adição. Quer dizer que a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 é o conjugado da raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3. Conjugado é quando eu troco o sinal que está entre os dois termos. Então, se aqui fosse mais, então aqui passaria a ser menos. Então, quer dizer que o conjugado de raiz de 2 mais raiz de 3 é a raiz de 2 menos raiz de 3. Isso vocês faziam lá no 9º ano, quando nós tínhamos uma divisão, né? E nessa divisão, o denominador ali, ele era um radical. Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos lidando com números complexos. E agora nós vamos lidar com divisão. E a gente sabe que I representa raiz quadrada de menos 1. Então a gente sabe que numa divisão não pode aparecer radical no denominador. Se aparecer radical, nós vamos ter que racionalizar esta fração. E é o que nós vamos aprender a fazer agora. Olha o primeiro exemplo. Olha o primeiro exemplo. Z1, 1 mais 7i. E Z2, 1 menos 3i. Eu quero fazer Z1 dividido por Z2. Então vamos lá. 1 mais 7i. Fazer um i direitinho aqui. Dividido por 1 menos 3i. Olha aí, numa divisão não pode aparecer i no denominador. Por quê? Porque i é um radical, é a raiz quadrada de menos 1. É o mesmo caso da divisão de frações, lá, divisão de um termo, de um número inteiro para outro número, lá do 9º ano. Aquela racionalização que nós tínhamos que fazer. Então aqui ó, aparece uma racionalização, porque i ó, é um radical. Então o que eu vou ter que fazer para tirar este i daqui de baixo? Fazer essa divisão? Multiplicar toda essa fração pelo conjugado de 1 menos 3i. Quem é o conjugado de 1 menos 3i? É o próprio 1, é o 3i, só que em vez de escrever menos, eu vou escrever mais. A mesma coisa que vocês faziam lá no 9º ano. Lembrando de novo, ó, 2 sobre raiz de 2 menos raiz de 3. Vocês multiplicavam por raiz de 2 mais raiz de 3 e ainda dividiam raiz de 2 mais raiz de 3. O mesmo processo que vocês faziam ali no 9º ano, vocês vão fazer agora aqui, com os números complexos. Então, né, é uma divisão. 1 mais 7i dividido por 1 menos 3i. Então, eu vou ter que multiplicar numerador e denominador, né, pelo fator racionalizante, pelo conjugado. Conjugado é a mesma expressão aqui embaixo, ó, só que com o sinal, o negativo fica positivo. Se aqui fosse positivo, aqui seria negativo. E agora é só multiplicação, né, gente? Só trabalhar as multiplicações aí, ó. Trabalha as multiplicações. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3i, mais 3i. 7i vezes 1, mais 7i. 7i vezes 3i, mais 21 i ao quadrado, sobre
Olha aqui, ó. Multiplicação, dois parênteses, são termos iguais, ó. Só que um é mais, outro é menos. Um é menos, outro é mais. Produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que vocês resolviam isso lá no 8º ano, 9º ano? Ou pela regra do chuveirinho, ou usando a regra dos produtos notáveis. Pega o primeiro termo, eleva ao quadrado, e pega o segundo termo, que é 3i, eleva ao quadrado. E coloca sinal de menos entre eles, sempre assim. Agora é só correr para o abraço, né, gurizada? Lembrando que, olha aqui, ó. I ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 vezes 21, menos 21. Menos 21 mais 1, menos 20. 3i mais 7i, mais 10i. Sobre 1 ao quadrado é 1. Menos 3 ao quadrado, 9. I ao quadrado, I ao quadrado. Então, nós vamos ter menos 20 mais 10i sobre 1 menos 9 é 9. Né? O que é I ao quadrado? I ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar menos 9. Então, é 1 menos 9. Passamos a ter menos 20 mais 10i sobre 1 menos 9, 10. Agora isso aqui dá para simplificar, né? Menos 20 sobre 10, menos 2. 10 sobre 10, 1. Então, menos 2 mais i. Esta é a divisão do Z1 pelo Z2 em números complexos. Não é difícil, é tranquilo, só que tem que tomar cuidado, né, pessoal, com as nossas regrinhas. Muito cuidado com aquele menos 1, muito cuidado depois aqui o menos 1 aqui embaixo, belezinha? Vamos para o próximo exemplo. Bem, gurizada, olha outro exemplo aqui. Z1, 27 mais 18i. Sobre Z2, 9i. Quando acontece isso, aqui embaixo não tem mais uma soma, tem só um número acompanhado da letra i, da raiz quadrada de menos 1. Eu simplesmente vou multiplicar em cima e embaixo, numerador e denominador, por i. Por i. Fazer as devidas multiplicações. 27 vezes i, 27i. 18i vezes i, mais 18i ao quadrado. Sobre 9i vezes i, 9i ao quadrado. Então, nós vamos continuar aqui, 27i, i ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Então, é 18 vezes menos 1, menos 18, sobre i ao quadrado é menos 1. 9 vezes menos 1, menos 9. Vamos ajeitar isso aí, porque em número complexo, geralmente a gente deixa a parte real na frente. Então, ó, menos 18 mais 27i sobre menos 9. Ajeitando isso tudo, menos 18 dividido por menos 9, 2. 27 dividido por menos 9, menos 3. E 27 dividido por 9, 3. Então, a divisão deu 2 menos 3. E agora nós vamos para a parte de potenciação, belezinha? Bem, gurizada, e as potências? Eu acho que vocês não esqueceram, né? Estão lembrados da regrinha? 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Essa é a regrinha das potências quando elas estão andando de 4 em 4. 1i menos 1 menos i. I na 0, I na 1, I na 2, I na 3. Então, I na 4, I na 5, I na 6, I na 7 é a mesma resposta. 1i menos 1 menos i. O I na 8, I na 9, I na 10, I na 11 é a mesma resposta. 1i menos 1 menos i. Beleza? Agora, vamos supor, se a gente pega i elevado a 18. Quem é o i na 18? Eu não preciso estar contando 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Se está repetindo de 4 em 4, o que a gente vai fazer? Pega o expoente
que é o 18, e divide por 4. 4 vezes 4, 16. Que resto deu? Deu o resto 2. Então, o i na 18 é a mesma coisa que o i elevado ao quadrado, o resto. E quem é i ao quadrado? Ó, menos 1. Isso é um i na 18ª potência. Vamos supor agora um outro exemplo aí. I na 40. Como é que calcula i na 40? Pega o expoente e divide por 4. 10 vezes 4, 40. Dá resto 0. Então, i na 40 é a mesma coisa que i elevado a 0. I elevado a 0 é quanto? 1. Qualquer coisa elevada a 0 é sempre 1. Agora, vamos imaginar um expoente negativo. Como se faz isso? Por exemplo, como se faz isso? Olha só. I na menos 16. A gente viu em números inteiros, né? Por exemplo, 2 a menos 3. Eu não poderia deixar 2 a menos 3. Eu tenho que fazer o inverso da base, que é o inverso de alguma coisa. É como se existisse o número 1 embaixo dela. Inverte a base, inverso de 2. 1 sobre 2. E o expoente menos 3 fica mais 3. Não é? O mesmo processo nós vamos usar aqui para números complexos. A mesma coisa. O expoente é negativo, então que é o inverso de 1 sobre i. E o menos 16 fica mais 16. Então nós vamos ter 1 sobre 16. Pega o expoente e divide por 4. 4 vezes 4, 16, dá resto 0. Então i na 16 é a mesma coisa que i na 0. Então vai ficar 1 sobre, o que é i na 0? 1. 1 sobre 1, 1. Então, i na menos 16 é 1. Agora vamos imaginar i na 105. I elevado a 105. Vamos botar um número mais alto aí, né? I elevado a 105. Como é que vai ficar isso daí? Olha só. I elevado a 105. Pega então o expoente 105 e divide por 4. Vamos lá. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Baixa o 5, né? 6 vezes 4, 24. E resto 1. É óbvio que eu já poderia ter feito direto, né? 26 vezes 4 e daria o resto 1, não tem problema. Faço a divisão desde que chegue no resto certinho. Então, i na 105 é a mesma coisa que i elevado a 1. E o que é i elevado a 1? É simplesmente i. Simplesmente raiz quadrada de menos 1. Só que nós não vamos estar escrevendo raiz quadrada de menos 1. Ok, pessoal? Belezinha? Então essa foi a aula da semana. A divisão de números complexos e a potenciação de números complexos. Beleza? Um abraço a vocês. Estudem, revisem o vídeo quantas vezes for preciso, tá, pessoal? Para não se perder. Um abraço, então, e até a próxima!